E aí pessoal, bem-vindo ao meu canal, obrigado por acessar este vídeo. Eu sou Roberto Roque e estou aqui para trazer uma outra dinâmica, uma outra metodologia de aprendizagem da cadeira de Estatística. Eu pensei em criar esses vídeos exatamente para ajudar a muitos de nós, a muitos de vocês, estudantes, entre outros, que estejam interessados em aprender de forma um pouco mais fácil. Geralmente a cadeira de estatística tem dado dor de cabeça para muita gente. Tem sido difícil interpretar aquelas fórmulas, a sua essência. Então eu trouxe esses vídeos, trago esses vídeos para vir facilitar a compreensão de algumas coisas. Tenho certeza que vai gostar e vai querer ver cada vez ainda mais os próximos vídeos. Para já, esse é o primeiro vídeo, então vamos mesmo fazer a introdução da estatística. Dizer que a estatística é uma ciência, é uma parte da matemática que traz consigo métodos usados para estudo de fenômenos. Então, ela divide-se em três partes. Tem a parte descritiva, tem a parte indutiva e tem a parte probabilística. A parte descritiva, na verdade, é um conjunto de técnicas que são usadas. Quando falamos de técnicas usadas para estudo, estamos a falar de recolha de dados, estamos a falar de agregação, organização, compilação, apresentação, análise e interpretação. Então, a gente, quando faz um estudo, começa com a parte descritiva, onde vamos fazer a descrição do fenômeno. Seguimos para a parte indutiva, em que usamos os resultados obtidos aqui para poder tirar conclusões sobre aquele fenômeno, sobre o local onde está a ocorrer e tomar decisões sobre o que fazer daqui em diante. A estatística probabilista também estuda fenômenos, mas já está mais ligado a fenômenos aleatórios. Então, ele traz técnicas que nos ajudam a estudar fenômenos aleatórios, na tentativa de prever a sua próxima ocorrência. Estamos a falar, por exemplo, de terremoto, de chuva. Então, usamos muito estatística para tentar estudar fenômenos aleatórios. Fenômeno aleatório é algo complicado para você prever quando poderá acontecer e para aqueles fenômenos que causam danos à humanidade, para minimizar os seus possíveis danos. Muito obrigado. Para já vamos começar com a estatística descritiva, mas nós vamos estudar de estatística descritiva até probabilística. Vamos caminhando pouco a pouco, mas de uma forma direta, rápida e fácil. Tenho certeza que vai compreender. O que não entender, vai colocar dúvidas nos comentários e eu vou poder responder. Também vou partilhar o meu e-mail na descrição deste vídeo. Também poderá usá-lo para apresentar dúvidas e eu vou explicar. Muito obrigado. Se gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal para melhor acompanhar os meus vídeos. Para já, vamos para os conceitos básicos da estatística descritiva. Bem, antes de ir naquilo que mais nos tem causado dor de cabeça, que são as tais fórmulas de estatística complicadas, vamos entender alguns conceitos básicos que vamos usar muito mais adiante. Então, um dos conceitos que vamos usar lá à frente é dado. Vamos falar muito de dado. O que é dado? Dado é registro de qualquer observação. Viste algo, anotaste em algum sítio, pode ser na mente, pode ser num bloco de nota, pode ser no computador, num papel. Então já é um dado. Isto porque poderás usar este dado mais adiante para alguma coisa. Quando a gente tem um conjunto enorme de dados, então a gente faz o seu processamento, a gente faz aquela agregação, compilação, apresentação, que é para nos permitir fazer uma análise mais fácil, interpretar de forma simples. Então, quando interpretamos um conjunto de dados grandes, manipulados, que já tiveram um certo tratamento, quando fazemos a interpretação, já estamos a extrair o que? Informação. Então, informação é conjunto de dados que mereceram um certo tratamento. Vamos falar muito de população. População, estamos a falar de um conjunto de elementos que tem pelo menos uma característica em comum. Se você tem um conjunto de elementos que têm pelo menos uma característica em comum, como é que posso dar exemplo? Por exemplo, pessoas de uma única escola, alunos de uma única escola. Podemos considerar, por exemplo, a população de um certo distrito, de um certo país. Então, o que tem em comum é o local onde eles vivem, por exemplo, ou o local onde eles trabalham. Podemos considerar profissionais de uma certa empresa. Então, eles são considerados população naquele contexto que é de interesse para o estudo.
se quisermos fazer um estudo, por exemplo, sobre algo do que aconteceu num casamento, então aqueles convidados todos do casamento, incluindo os noivos, serão considerados como população de estudo. Então, vamos falar também de variável, não é? Variável é uma medida ou é um instrumento usado para medir as características da população. É um instrumento usado para medir as características da população. Quando nós falamos de população, estamos a falar desses indivíduos aqui. Vamos supor, este é uma empresa e esses são os funcionários daquela empresa. Vamos supor, é um hospital, são profissionais daquele hospital. Ou então, esta é a população e cada indivíduo aqui tem suas características. Então, para descrevermos essas características, para avaliarmos, medir, até chegarmos a um resultado que vai nos ajudar a entender alguma coisa do que nós pretendemos com o estudo, temos que usar certos instrumentos. Por exemplo, uma das coisas que nós podemos querer avaliar ali, estamos a falar de sexo, por exemplo. Sexo é uma variável. Sexo é uma variável. Por que variável? Porque sexo, por si só, já falar sexo não é nada. Mas sim, só depois de ele assumir um certo valor. Variável é um instrumento, é uma medida que vem para medir as características, descrever as características, ou seja, ele assume vários valores. Por esta razão chama-se variável. Por exemplo, o sexo. Podemos ter sexo masculino, podemos ter sexo feminino. Então é por essa razão que se chama variável. Podemos ter, por exemplo, idade. Nós podemos vir a esses profissionais consultar ou perguntar sua idade. Então, cada um vai tendo sua idade. Há quem tem 12, há quem tem 20 anos, há quem tem 33. Então, ele assume vários valores. Mas esses valores são características individuais de cada elemento. Então, nós estamos a usar o que? A variável. Variável é sexo, idade, temperatura, massa, entre outras. Espero até aqui ter sido claro. Vamos falar de parâmetro. Parâmetro não tem diferença com variável. Não tem diferença de variável. Parâmetro também é instrumento usado para medir. Mas já a diferença qual é? É que parâmetro é usado para descrever toda a população. Para descrever toda a população. Quando falamos, por exemplo, de idade, quando falamos de idade como parâmetro, já estamos a falar da idade de toda a população. Estamos a generalizar. Por exemplo, nós podemos fazer um estudo e procurar saber qual é a idade média dos profissionais daquela unidade sanitária ou daquela escola, pode ser qualquer exemplo. Então, a idade média daqueles profissionais é de 23 anos, ou são 23 anos. Então, este é um resultado que nós tivemos depois de fazer o estudo. Então, primeiro usamos a variável para fazer o estudo. E muitas das vezes os estudos nem é possível fazer a todos esses elementos. Imaginemos a população de um certo país. Nós queremos pesquisar o nível de consumo de álcool, por exemplo, ou a eficiência de uma certa vacina. Nós não poderemos pegar a vacina, aplicar para todos do país para podermos avaliar a sua eficácia. Neste caso, o que vamos fazer? Vamos pegar só um pequeno grupo, não é? Daquela população. Se queremos entrevistar, por exemplo, profissionais de uma certa empresa sobre alguma coisa, sobre sua renda de casa, sobre o nível de vida, podemos não estudar a todos, mas só vamos pegar um pequeno grupo. Então, a este pequeno grupo é chamado de amostra. Estamos a falar de um outro elemento aqui. É chamado de amostra. Então, a amostra não é nada mais do que um subgrupo da população. Então, a amostra tem muito a ver com a população. É um pequeno grupo da população que a gente geralmente retira para poder fazer o estudo de forma mais sintetizada, de forma mais rápida, mais prática. Porque muitas das vezes trabalhar com toda a população tem sido difícil. Muito bem, então até aqui espero ter sido claro. Vamos agora seguir no próximo vídeo falar de variável, porque há muita história dentro da variável que precisamos compreender, porque isto poderá ditar as nossas próximas caminhadas. Em estatística é assim, tens que entender o 1 para chegar ao 2, tens que subir o primeiro degrau para chegar ao segundo. Então temos que começar dos conceitos básicos, mas já espero ter sido claro, e se chegou até aqui, quero acreditar que
está interessado em aprender comigo, então vamos ao próximo vídeo. Se gostou deste vídeo, por favor, curtir e inscrever-se no canal para ter acesso a mais e mais vídeos. Muito obrigado, até já.